Trump critica Banco Central americano. Coreia do Norte e Rússia estreitam laços militares. E aí também a OTAN se compromete a aumentar os gastos militares. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No dia de hoje nós vamos comentar sobre as questões geopolíticas internacionais que estão permeando os jornais aí neste dia de hoje, quarta-feira, 25 de junho. E aí, bora começar falando aqui um pouquinho sobre a questão da Coreia do Norte e a Rússia, tá, gente? O chefe de inteligência ucraniano, ele acabou falando que a Rússia e a Coreia do Norte, elas estão aumentando seus laços militares, tá? Inclusive, existe uma especulação de que 25 mil trabalhadores norte-coreanos estão, né, foram para uma usina lá na cidade da Rússia, aumentar a quantidade da fabricação de drones por dia, né? Aí a Rússia pretende aumentar de 12 aí para 5 mil drones de fabricação por mês. E a Rússia está utilizando muito esse tipo de armamento militar agora na guerra contra a Ucrânia. E a Ucrânia está de olho nisso, acompanhando, né? Fazendo aí as suas investigações. E aí, além disso, qual seria o interesse, né, da Coreia do Norte em fazer essa utilização, né, essa cooperação com a Rússia? Na verdade, a Coreia do Norte quer fazer uma parceria, né, militar, ou seja, desenvolvimento de tecnologia de submarinos, de drones, de armamento militar lá. Tem uma arma específica que a Coreia do Norte quer aumentar a qualidade do alcance dela, né, um míssil balístico bastante importante aí. E aí a Rússia vai acabar, né, fortalecendo essa parceria, visto que agora o Irã tá numa situação complicada junto ao restante do mundo, né? E aí sobre a questão do Trump, gente. O Trump acabou fazendo um comentário aí chamando o Jeremy Powell, né, o chefe lá do Banco Central americano, de idiota, de estúpido por manter essa taxa de juro mais elevada. Ou seja, o próprio presidente americano sabe como é complicado uma economia sobreviver com uma taxa de juros elevada. Mas por que essa taxa de juros se eleva, né? Os banqueiros acabam se utilizando disso, né? O sistema monetário, para conter a inflação, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no Banco Central brasileiro também está fazendo isso. Inclusive, o presidente Lula já criticou essa posição, né, de aumentar a taxa de juros, porque ela acaba afetando principalmente o consumidor, né, o consumidor médio brasileiro, né? E quem sai ganhando nisso, né? Os rentistas, os banqueiros que acabam depositando grande parte do seu dinheiro, né, em dívidas públicas, em ações, em fundos imobiliários, que acabam, né, aumentando o seu valor de mercado e ganhando muito dinheiro ao longo do tempo. Mas a economia em si, ela sente. Se a gente conseguisse conter a inflação de uma outra forma, que não uma taxa de juros elevada, a gente ia ver aí a nossa economia brasileira passando dos 3, né, quem sabe até 5% de crescimento nesse ano de 2025. Então é muito importante, né, que a gente utilize a política do controle cambial e da taxa de juros para favorecer a economia nacional, né? E o Trump não está errado não de criticar lá o Jeremy Powell. E ele falou que ele quer trocar o secretário de lá, né? Até no máximo no meio do ano de 2026, porque o mandato lá do Jeremy Powell vence em maio de 2026 e aí ele já teria 3 ou 4 nomes mapeados para substituir esse indivíduo aí, tá? Com relação à OTAN. A OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aí ela é formada por muitos países da Europa, principalmente da Europa Ocidental. Teve uma reunião hoje na quarta-feira e o Marco Rutte, né, puxou o saco lá do Donald Trump e ele quase que chamou ele meio que de papai e falou o seguinte: eles conseguiram fechar acordo que a maior parte dos países europeus, membros da OTAN, vão chegar a investir até 5% do seu PIB até 2035. Foram todos os países que fecharam esse acordo? Não, gente, tá? Por exemplo, a Eslováquia e a Espanha disseram que ainda não é possível eles fazerem esse aumento, tá? Do percentual de gastos militares por outras questões econômicas e sociais do seu orçamento, que já estaria comprometido, né? Então a gente sabe que a OTAN pretende aumentar o seu gasto militar justamente, né, por medo da invasão russa, da expansão territorial russa, né, para a Europa Ocidental, correto? E sobre a questão do Irã. Dentro do Irã, gente, a mídia estatal falou que que o ataque dos Estados Unidos com aqueles mísseis, né, bastante potentes lá, com os bombardeiros B-2, eles não afetaram de fato toda a cadeia de enriquecimento do urânio do país, tá? Existem algumas especulações de que a Rússia teria avisado com antecedência desse bombardeio, né, que iria acontecer principalmente lá
na usina de Darfur, e aí eles acabaram retirando grande parte desse urânio, né? Isso é uma especulação, não foi confirmado de fato. Mas aí o Irã ficou chateado, né, com a questão da organização internacional que faz esse acompanhamento, né, essas observações do desenvolvimento nuclear. E essa organização internacional acabou não criticando os ataques que os Estados Unidos fizeram, e eles estão, né, no caso do governo iraniano, está pensando em sair do acordo de não proliferação de armas nucleares nos próximos dias. Tá? E acredita-se que pode ser que o Ayatollah Khamenei tome essa decisão nos próximos dias e acabe realmente saindo desse programa, que é muito importante. Por exemplo, o Brasil faz parte, né? Não quer proliferar, não quer construir armas nucleares, correto? E aí, com relação, por exemplo, ao preço do dólar e do petróleo esses dias, de ontem para cá, com esse cessar-fogo, eu acredito que seja temporário entre Israel e Irã, o preço do petróleo, do barril do petróleo comercializado, que é uma commodity, tá? Ele deu quase que uma estabilizada, tá? Mas, né, a gente sabe que no caso do Brasil, a gente teve uma diminuição do valor da gasolina que era repassado das refinarias para as bombas. Mas, como os grandes empresários aí não fazem sequer, essa diminuição, esse repasse, nem chegou na bomba, né, da gasolina do brasileiro. A gente continua pagando praticamente o mesmo preço, né, do litro da gasolina já faz alguns meses. Beleza? Então, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa o seu like, comenta o que você acha dessas notícias aí, se você gosta de conteúdo de geopolítica, de atualidades. A gente sempre traz agora esse conteúdo de forma diária para que você esteja bem informado, tá? O nosso objetivo é esse, que você seja um cidadão que possa ter a sua posição crítica com relação aos governos, as guerras que estão acontecendo agora, que estão se proliferando no mundo, e você tem que ter um posicionamento político. Você só vai ter isso se você for munido de informações relevantes, né, dentro do cenário nacional e internacional, não só da mídia local, nacional, mas a gente tem que analisar várias fontes de notícias para a gente tirar nossas próprias conclusões. Esse é o meu trabalho aqui, espero que vocês gostem, tá? Um abraço e até a próxima.